Seja bem-vindo à entrevista Nunca Antes Vista. Tenho este nome porque é feita por mim, um adolescente de 13 anos que se interessa por política, coisa rara de se ver. E hoje o meu convidado é Mário Vieira. Mário Vieira tem 53 anos, consultor e projetista de arquitetura, vereador da Câmara Municipal de Lagoa e presidente da Comissão Política da Conselhia de Lagoa do PSD. Mário, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá então às perguntas? Certo? Quando tinha a minha idade, tinha o desejo de ser presidente da Câmara Municipal de Lagoa? Não. Integrei a política em 1996. Portanto, nessa altura foi há 26 anos, portanto, foi nos meus 30 anos, 29 anos. Obviamente que não pensava ser presidente de Câmara, não pensava me candidatar a presidente de Câmara, mas observava e tinha um gosto pela política. Hoje, dia 15 de setembro, assinalamos o Dia Mundial da Democracia. O que é para si a democracia? Para mim, a democracia é simplesmente uma coisa: é todos os cidadãos poderem participar livremente nas resoluções dos problemas das suas comunidades e terem a oportunidade de participar ou de interagir para resolver os problemas das suas comunidades, quer sejam eles eleitos, quer sejam eles eleitores, mas que tenham possibilidade livremente de escolher quem os pode representar. Quais são os desafios que pensa que a juventude lagoense vai enfrentar na próxima década? Eu acho que não é a juventude lagoense que vai enfrentar na próxima década. Eu acho que o problema é muito mais abrangente. Aliás, o problema da juventude, seja ela em Lagoa, Algarve, seja ela em Castelo Branco, seja ela em Lisboa, no Porto ou noutra parte do mundo, o grande desafio exatamente é a democracia. Porque, infelizmente, a democracia é o sistema mais frágil, embora para mim seja o mais completo e o melhor que defende os interesses de todos, está neste momento a atravessar uma crise, por ser frágil, porque ela é o único sistema que permite que toda a gente possa participar. E depois, isto é como tudo na vida, é difícil. A democracia não permite que se faça escolhas de quem pode participar e quem não pode participar. Por isso é que se chama democracia. E o grande problema hoje é exatamente esse. É que há muita gente que se aproveita da democracia para depois entrar, eu vou chamar como se fosse o cavalo de Troia. Esse é o grande desafio. A democracia hoje tem um grande desafio que é combater os cavalos de Troia. E só se combate os cavalos de Troia exatamente permitindo que se exerça a democracia na sua plenitude. Se tivesse que descrever Lagoa e as suas gentes, uma pessoa estrangeira, o que é que o senhor diria? Relativamente a Lagoa, no distrito de Faro, Algarve, Lagoa é um concelho que nasceu em 1755. Era inicialmente uma terra de agricultores que estava subjugado por outro concelho grande que existe no concelho do Algarve, que é o Concelho de Silves, em que foi conquistando pela riqueza que o seu território tinha a nível de agricultura, mas também do mar. Nós não somos o segundo concelho mais pequeno do Algarve, mas somos um grande concelho e sempre tivemos uma grande, a nível de agricultura, nomeadamente a nível do vinho e das oliveiras, amendoeiros, no fundo os frutos secos. E depois temos uma grande extensão de costa, 17 km², que hoje em dia, pela importância que nós temos do turismo, é fundamental para um concelho crescer. Portanto, Lagoa é uma terra genuína que está como é que costumam dizer, entre o mar e a serra, e é constituída por pessoas genuínas que trabalham a terra, trabalham o mar e que, neste momento,
também tem que explorar, obviamente, como todos os concelhos deste país, o turismo, seja eles no interior, seja eles no litoral. Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro? A minha proposta eleitoral, primeiro, já assumi isso perante todos os eleitores do Concelho de Lagoa, é uma já, pode não, para muita gente pode não ser fundamental, porque é preciso lembrar que o Concelho de Lagoa, após 25 de Abril, não tinha águas e esgotos, mas depois, após 25 de Abril, passou a ter águas e esgotos. Hoje nós temos um problema muito sério no Concelho de Lagoa, que é, passado 40 anos da construção das redes de abastecimento de água, elas estão neste momento a necessitar de ser renovadas. Isto pode ser, hoje em dia, muito, se calhar para alguns casos, não muito importante, mas para nós é fundamental, porque estamos a falar em quase 7 milhões de euros para investir na rede pública de águas. Nós temos rede pública de águas. Nós, neste momento, já estamos a precisar de renovar a rede pública de águas. E esse é o primeiro passo que eu vou ter que tomar, porque é um assunto que já está adiado há cerca de 8 anos. E não pode voltar a ser adiado, até porque neste momento nós temos um problema. Nós hoje temos que pensar que a ruptura de água, nós neste momento no Concelho de Lagoa temos à volta de 35% de perdas de água. Ora, hoje em dia, perante os problemas ambientais que temos, perante a falta de publicidade, é um bem essencial a água. Portanto, será com certeza um fator importante. Eu sei que não é um investimento que possa se considerar fundamental porque não se vê, mas para mim é um projeto e é uma obra que é fundamental se trabalhar para, e como compreenderá no Algarve, uma zona de seca e onde já se fala muito em seca, nós temos que reduzir ao máximo as perdas de água. Para si, qual é a maior riqueza do Concelho de Lagoa? A principal riqueza, e isto pode ser muito vulgar, todos os políticos poderão dizer isto, são as pessoas. Mas o Concelho de Lagoa, neste momento, já está com 240 anos de Concelho, obviamente. Não é? O Concelho de Lagoa tem muitas riquezas, não tem uma riqueza. O Concelho de Lagoa tem, como eu disse há bocado, tem um território com 17 km², em que as suas maravilhas naturais da sua costa rendilhada já é uma riqueza. Mas tem outras que ainda se pode descobrir, que são o seu património cultural, a sua identidade, que nós aqui, para além da agricultura, porque nós somos um concelho que apostou em tempos no vinho. A nossa principal riqueza era o vinho. Hoje, obviamente que hoje também o vinho hoje tem uma importância diferente do que tinha no passado, porque hoje já estamos a apostar novamente no vinho, mas com outra qualidade. Na altura apostávamos na qualidade e na quantidade, hoje estamos a apostar na qualidade. E depois novamente apostarmos naquilo que era no passado, parecia que não tinha muita importância, a olaria e o restante artesanato, e até o próprio património. Não se dava muita importância à nossa identidade, não se dava muita importância à nossa qualidade urbanística, e hoje é fundamental para conseguirmos uma diferenciação entre outras terras. Eu não estou a dizer que Lagoa é melhor que os outros, estou a dizer que cada terra tem a sua identidade. E nós temos que proteger a nossa identidade enquanto identidade cultural, mas também como identidade urbanística. Lagoa, como todos os concelhos do Algarve, nomeadamente os do litoral, estão a sofrer uma grande pressão urbanística. Os terrenos, as casas, a imobiliária está a fazer uma grande pressão e isso pode vir a descaracterizar o concelho. E então, esse grande desafio hoje é exatamente, a nossa riqueza hoje é o território. Nós temos para vos dar duas ou três exemplos, nós temos uma vila que se chama Ferragudo, que se calhar é dos últimos ex-libris, digamos assim, de uma aldeia piscatória, em que é fundamental, ela vale aquilo que vale neste momento, e neste momento imobiliariamente ela é muito importante em termos de valores urbanísticos, porque
ela é aquilo que é. Se nós não conseguimos arranjar regras para defender esse valor arquitetónico, nós vamos perder essa riqueza. A riqueza não é pelo valor que a casa vale, pelo valor que o imobiliário vale, mas a riqueza é por aquilo que nós podemos salvaguardar. Portanto, o valor patrimonial é fundamental neste momento em Lagoa preservar. O outro valor é a vinha. Evidentemente que depois o resto é fundamental potenciar o resto das riquezas deste concelho. Mas o urbanismo neste momento é fundamental, pelo menos para nós, é fundamental salvaguardá-lo, porque há uma grande pressão urbanística, da mesma maneira que há nos outros territórios do Conselho do Distrito de Faro, mas o Algarve todo está neste momento em pressão e nós não queremos que Lagoa seja um mau exemplo urbanístico. Muito pelo contrário. Porquê Unidos pelo Futuro? Unidos pelo Futuro. Nada se constrói sem união. Portanto, nós adotamos este coisa porque, assim, hoje os projetos autárquicos não podem ser projetos a 4 anos. Nós temos que ter projetos autárquicos independentemente. Nós sabemos que as eleições são 4 anos, mas qualquer executivo que inicie um projeto não pode pensar a 4 anos. Tem que ter sabedoria para pensar 8, 10, 12 anos ou mais ainda, independentemente de estar a pensar que vai ganhar as eleições daqui a 8 anos. Não é isso que importa. O que importa, isto é como no governo. Nós temos que ter uma estratégia de desenvolvimento de um concelho ou de um país, não em função do nosso período em que nós nos candidatamos, mas temos que criar uma estratégia a longo prazo. Imagine, o Henrique tem 13 anos, mas eu não posso estar a criar um projeto para si só. Eu tenho que estar a criar um projeto para que daqui a 10, 15, 20 anos ele seja importante para si e para as pessoas que venham a seguir. Portanto, o fundamental nestas coisas da política é projetar-se a longo prazo. Eu tenho uma coisa que digo que eu sou arquiteto, gosto muito de história e com certeza toda a gente conhece o Marquês de Pombal, conhece o Haussmann, que reformulou Paris. Os governantes, em determinados momentos, têm que tomar opções. E essas opções podem ser muito mais... Pode pensar que não são muito... podem ser muito assertivas naquele momento, mas imagino o que era Lisboa se o Marquês de Pombal não tem tomado um conjunto de iniciativas. Hoje a Avenida da Liberdade, se calhar, se não fosse o Marquês de Pombal tomar a iniciativa de abri-la, a rasgá-la naquela maneira, não seria hoje, e hoje é pequena. Portanto, nós temos que ter uma perspectiva de longo prazo, temos que ter projetos para o futuro e não projetos simplesmente a pensar nos 4 anos que vamos governar. E é isso que eu acho fundamental, é pensar num projeto a longo prazo, independentemente daqui a 4 anos, imagino que eu ganho as eleições, sou Presidente de Câmara até 2025, posso não me recandidatar a 2025, mas há projetos que têm que ser feitos a longo prazo. E nós temos que lançar simplesmente a semente. E isso é fundamental. Quais as vantagens que vê na interação intergeracional? Eu acho que exatamente aquilo que eu há bocado estava a dizer. Já tenho lutado muito aqui no Concelho de Lagoa pela questão dos Conselhos Municipais da Juventude. E por levar às escolas, embora não tenha poderes neste momento, porque sou vereador, mas não tenho poderes executivos, o fundamental, é por isso que eu também gostei muito do seu convite, embora tenha pedido algumas informações, obviamente, como tudo na vida, mas eu gosto muito de ver jovens a se interessarem por estas coisas. Portanto, eu em Lagoa tenho tido esta preocupação. E não fosse eu pai, e já sou avô, que é exatamente isso, que é que os jovens, ouvir os jovens. Porque tudo que as propostas que eu estou a fazer neste momento, eu e a minha equipa, para os próximos 4 anos, não são para mim só. São para
são para os jovens do futuro. Portanto, eu acho que é fundamental se abrir a porta, e eu já fiz várias propostas, entre elas levar às escolas como é que uma autarquia funciona, como é que uma reunião de Câmara acontece, quais são os objetivos. Portanto, é fundamental começar a aproximar a juventude, os jovens, começar logo a educação começa-se na primeira classe. Primeira classe, porque eu sou muito já tenho alguma idade. A primeira classe, na altura, hoje em dia, é o primeiro ciclo. É o primeiro ano do primeiro ciclo. Portanto, eu acho fundamental exatamente ouvir os jovens e ver e ouvi-los o que eles esperam para o futuro. Evidentemente que eu não espero que eles me deem respostas para o futuro, porque eles também muitas vezes não sabem o que querem no futuro. Mas pelo menos ouço o que eles esperam para o futuro e como todos, os pais também preparam o futuro dos filhos, mas é importante também ouvir os filhos sobre o que eles querem. Portanto, é o que eu espero dos jovens aqui em Lagoa e vou implementar quando for eleito, para além de um Conselho de Juventude que tem que existir, é levar às escolas, implementar junto das escolas um projeto, dentro do projeto de cidadania, que felizmente hoje já existe, para que os jovens possam participar e possam conhecer, até arranjar reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, de forma a que os mais jovens comecem a perceber como é que a democracia funciona e qual é a importância de ter uma democracia. E agora, para terminarmos, quero que imagine que é eu. Qual é que seria a última pergunta que faria a si? Qual seria a última pergunta que eu faria a mim? Henrique, realmente as entrevistas em direto, nós ficamos assim um bocadinho a pensar o que pergunta é que faria a mim. Então, vou assim, por alto, sem pensar muito, a pergunta que faria a mim próprio é se acredita naquilo que está a fazer e nas propostas que está a apresentar. Eu digo, sinceramente, eu acredito que um projeto que eu estou a apresentar é importante para o meu concelho. A pergunta seria, acredita no seu projeto? Acredito. É um projeto de futuro que eu espero que eu consiga levar a minha população, aqui aos residentes no Concelho de Lagoa, no Algarve, acreditar que é possível fazer uma política séria e a pensar no futuro sem pensar nos votos. Que há bocado o Henrique falou exatamente que os políticos são todos aldrabões. Não. Isso é a pior coisa, isso é a maneira de afastar as pessoas da política. Os políticos não são aldrabões, eu não sou diferente do Henrique, do António, do Joaquim, não sou diferente, bem pelo contrário. A minha vida não se faz da política, eu não sou político, eu sou arquiteto, vivo da minha vida, portanto, eu estou aqui porque acredito que posso ajudar o meu concelho de outra forma. Portanto, infelizmente, eu sei que infelizmente, temos muitos políticos que nos têm envergonhado, digamos assim, têm envergonhado a política. Mas esses não são os exemplos. Os exemplos são os outros. São aqueles que honram a política. E a política é servir o povo, é servir as pessoas. Portanto, é exatamente ao contrário. Os exemplos não podem ser os maus exemplos, têm que ser os bons exemplos. E eu espero ser um bom exemplo, como muitos outros foram. E de certeza que vai ser. Olha, Mário, muito obrigado por este tempo que teve comigo. E espero que no dia 26 de setembro ganhe as eleições aí em Lagoa e construa o seu projeto para o futuro. Muito obrigado do fundo do meu coração. Henrique, esse é o meu projeto. É isso que eu acho que é fundamental para que os jovens percebam que os políticos e a política é importante. Aliás, tudo é política. Não tenham dúvidas sobre isto. É fundamental e nós fazemos política para o futuro, não fazemos política para o passado. E outra coisa, Henrique, independentemente de tudo, fico muito feliz que um jovem de 13 anos, e isto dá-me alguma força ainda para dizer que vale a pena acreditar em projetos de futuro,
porque é fundamental que vocês, jovens, se interessem por esta questão da política. Sei que está muito desacreditada a política, mas acreditem, e eu no Algarve tenho muitos exemplos de autarcas que são pessoas, e no país também, que não trabalham para vigarizar ninguém, trabalham para as suas populações. E a mensagem é esta: acreditem nos políticos, acreditem na política, naquela que é séria. E não tirem ilações, ninguém tira ilações dos maus exemplos. Sigam os bons exemplos. Esse é que tem que ser seguido.